O tema da minha palavra, um tanto inusitado, é uma palavra que muitos pastores não gostariam de pregar. Até eu não estava com vontade, mas é necessário falar com a igreja sobre isso. O tema da minha mensagem é perigo. Não é uma história, é Satanás. E não é, nem usei a palavra história, não é uma história, não é algo do passado. Satanás continua agindo, continua de maneira ardilosa, usando seus estratagemas, as suas maneiras de atacar as famílias, de atacar principalmente aqueles que estão à beira do caminho. É isso que Deus colocou no meu coração hoje. Sabe, talvez você tenha vindo nos cultos, você tenha escutado a palavra já há tanto tempo, e você ainda não tomou uma decisão. Satanás tem atacado principalmente essas pessoas que ainda não tomaram uma decisão, porque ele não quer que você tome uma decisão ao lado de Cristo. Então ele fica à espreita, né? Pegando aqueles que estão à beira do caminho. Você vai entender isso quando, nesta noite, a palavra que Deus colocou no meu coração. Perigo, não é uma história, é Satanás. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 11, versículo 3. Mesmo assentado com toda a reverência à palavra do Senhor. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Amados, o instinto da serpente continua enganando pessoas que têm um chamado, que estão a caminho da salvação. Mesmo depois de milhares de anos, o diabo continua usando a sua astúcia que ele usou desde lá do jardim do Éden, levando as pessoas a estarem distante da vontade do Senhor. O que receio, o que eu quero evitar, Paulo está dizendo, é que como a serpente enganou Eva, vocês sejam enganados, vocês caiam nas ciladas dele. E eu tenho entendido que o diabo tem agido de maneiras diferentes nesse tempo. Eu creio que até se eu conversar com o pastor Carlos Jones, com o pastor Aldo, com o pastor Oswaldo, os pastores aqui, é raro, irmãos, é muito raro, e a gente é chamado muito pouco hoje em dia para ir expulsar um demônio. Até mesmo quando acontece alguma coisa na igreja, fala, é um demônio suicida, né? Veio ali porque o diabo não está usando mais, porque ele sabe que ele vai ser repreendido, que ele vai ser expulso dali no nome de Jesus. Então ele está agindo de uma maneira diferente. Eu quero fazer um alerta para você, pai e mãe. Eu creio que um foco principal agora é numa terra fértil, numa terra que ainda virgem, que se chama crianças. As nossas crianças estão sendo atacadas. E Paulo mostrou estar bastante preocupado por saber que os crentes estavam sendo enganados. Infelizmente, muitos pais estão sendo enganados. Muitos crentes estão sendo enganados. E essa é a estratégia. E Paulo, a Bíblia sempre vai ter alertas o tempo todo. Olha, não se engane, não se deixe enganar. Porque o engano que aconteceu com Eva, e é interessante você entender isso, hoje as pessoas estão doentes, e você vai concordar comigo, emocionalmente. Porque o ataque não é mais de possessão. Lógico que ele tenta, é o que ele quer. Mas o ataque tem sido muito mais no campo da mente. As pessoas estão sendo atacadas no campo mental, e da mesma forma que Eva foi enganada, no campo da mente, o diabo tem usado de sofismas, filosofias vãs, e criar fortalezas na mente das pessoas para enganar. O que o diabo disse lá no jardim do Éden, dizendo, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que você comer, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Você sabia que essa mesma palavra, Satanás está tentando colocar no coração e na mente das crianças? Sabia? E você vai entender onde eu quero chegar. Você quer um exemplo bem simples? Essa semana nós mandamos para o Mimo, eu recomendo, né? Os pais agora não fazerem só aquele negócio, vou colocar ali
para os meus filhos assistirem na Netflix lá, Kids, né? Vou colocar a idade lá, de 7 anos, né? 6 anos para criança, né? Eu recomendo você a acompanhar 100% já o que o seu filho assiste, 100%. Eu pedi coloca para mim só um pedacinho, né? Daquele vídeo, só para você entender o que eu quero falar. Gente, é um desenho inofensivo, aparentemente. Vou colocar para vocês verem, talvez você já viu. São 10 episódios que está na Netflix, lá fala que é 10 anos, liberado para 10 anos, mas até ali o Corvo, né, pergunta, quantos anos você tem? Você tem 7? A sutileza das coisas que tem ali nesse conto, um desenho classificado para 10 anos, é uma desconstrução de valores, de princípios. Só isso? Não, ali as crianças são ensinadas também a como manusear uma arma para cortar a cabeça. Como a gente vai saber o que tem dentro de alguém? Cortando o pescoço. Como vai saber a cor que é do sangue? Cortando. Como você vai aprender o que tem dentro de alguém? Muitas coisas que tem dentro desse desenho é ritual de bruxaria, tem pentagrama, até o tabuleirozinho inofensivo que você vê ali tem um significado. Símbolos, aparece ali, que dentro inserido ali, o demônio que tem ali chama Asmodeus, é um dos nomes de Beuzebu. Eu quero dizer para você que o engano, em termos simples, consiste em fazer algo aparentar o que não é. Nós temos recebido os depoimentos, né? Mães têm ligado, procurado aconselhamento, ajuda de crianças pequenininhas, que assistiram, ou não esse, outros desenhos também, e começaram a ver vultos, começaram a ter comportamentos diferentes, começaram a ter medo de dormir, e começaram a ficar com raiva dos pais, porque uma dualidade também é colocado ali, sobre o mal, ele tem um lado bom, e o bom tem um lado mal. Nossos pais não nos amam, nossos pais, eles odeiam a gente. Famílias amaldiçoadas, 10 episódios, eu estou falando só de um. Eu não vou hoje falar sobre isso, mas Satanás, como ele enganou no passado, ele está enganando ainda. E ele tem um foco agora, a família. E ele entende que agora os pais estão desatentos. E eu preciso agora ir pelas crianças. As crianças agora vão ter respostas. Se você atentar até aquela propaganda do Burger King, é exatamente parecido com o que está nesse desenho. Que agora as crianças é que sabem mais que os adultos. Porque os adultos, eles estão maus, eles não entendem as coisas. O que aconteceu com Eva não pode acontecer nessa geração, nesse tempo, porque Jesus já veio. Jesus, ele já restaurou na cruz do madeiro todas essas coisas. Jesus já nos dá a possibilidade, como crentes, como servo do Senhor, de termos a mente dele, termos a mesma atitude de Cristo, e com isso podemos incutir nos nossos filhos a verdade da palavra. E para isso nós temos que nos revestir do novo homem, nos revestir de toda a armadura de Deus. Nós temos que nos fortalecer na força do Senhor. E onde vamos fazer isso, irmãos? Na palavra de Deus. Paulo alertou que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores do mal. Precisamos urgentemente, eu tenho falado isso, de um retorno cada dia mais da palavra de Deus. Eu tenho incentivado até você, né? Eu tenho falado para deixar, pode usar o aplicativo, usar o celular, usar o iPad, mas vamos caminhar com a Bíblia mesmo de papel também. Acho que é o momento de nós resgatarmos algumas coisas para passarmos para os nossos filhos. E eu comecei a pensar sobre isso quando Jesus contava algumas parábolas e as pessoas não entendiam. E eu comecei a pensar sobre aquelas, hoje até falou de semente na hora, né, e quando eu fui para Porto Murtinho, um caminhão passou pela gente jogando um monte de semente.
a semente começou a pipocar no meu carro, e eu comecei a pensar em algumas coisas sobre aquela parábola que Jesus é tão importante que colocou ela em Mateus, né, está em Lucas e está em Marcos, a parábola do semeador. E ele vai falar que esse semeador saiu a semear. Você pode olhar em qualquer um desses evangelhos, tem essas parábolas. E ele falava que uma parte caiu à beira do caminho, outra parte caiu no solo rochoso. Você lembra muito bem dessa parábola. Outra caiu entre espinhos, outra enfim caiu em boa terra. E a que cai em boa terra, ela cresce e produz 30, 60, 100. E eu quero já, em nome de Jesus, orar e clamar a Deus que você seja uma boa terra nessa noite, para que o que Deus quer produzir na sua vida possa se estender sobre a vida dos seus filhos, porque a bênção que Deus tem para um homem de Deus é uma bênção que é para a mãe e é para os filhos. Bem-aventurado, abençoado é o homem que teme ao Senhor, ele será feliz, ele será abençoado em tudo que ele fizer. Ele vai ver a sua mulher em volta da mesa como alguém que realmente produz, como alguém que realmente tem na sua vida a mão de Deus, ao ponto de se estender dela para os filhos, que os filhos serão como rebentos, e ver a bênção sobre a vida dos filhos e dos filhos, estender por gerações. Não será assim, se nós não tomarmos algumas decisões. E é interessante que os discípulos, quando Jesus contou essa parábola, eles ficaram assim intrigados, encucados com aquilo, e não entenderam. E numa primeira oportunidade que eles tiveram, eles chegaram e começaram a perguntar para Jesus: Senhor, e aquela parábola que o Senhor contou para a gente? E eu escolhi de Marcos 4 aqui, esse momento, só para lembrar que Jesus, ele perguntou para eles, falou assim, na verdade Jesus fez uma pergunta já, tipo assim, mexendo com eles: se vocês não entendem essa parábola, como compreenderão as outras? Porque essa é muito simples. E exatamente, Jesus estava querendo mostrar para eles exatamente o que eu quero falar para você. Há um perigo, irmãos, de alguém que rouba sementes poderosas. E Jesus começa a falar: o semeador semeia a palavra. Então o que a gente semeia? A palavra. Eu sempre tenho dito, eu vou continuar repetindo: se alguém aparecer aqui na igreja, né, ou aparecer para você um anjo, alguém falando qualquer coisa, ou um dos pastores, qualquer coisa contrária com a palavra, fique com a palavra. E ele fala, Jesus explica que estes que estão na beira do caminho, onde a palavra é semeada, quando ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra, e Jesus começa a explicar, a falar para eles do significado. E eu, quando olhei para essa parábola, eu pensei uma coisa assim: pois nós nos alegramos tanto, porque existem muitas pessoas ainda dispostas a ouvir o Evangelho, não é verdade? O Brasil, então, nós temos o privilégio de pregar a palavra, e eu tenho certeza que o ano de 2022 vai ser um ano de muita colheita, de verdade, colheita no Brasil, tremenda. Eu creio que os campos estão brancos, mas ainda que muitos resultem dessa semeadura, que muitos realmente entendam o que o Evangelho representa para a sua vida, nós temos visto que muita gente está ainda na beira do caminho. Pensa comigo, quantas pessoas você conhece que já anos após anos estão numa igreja, estão num pequeno grupo, ouvem os pastores pregando, ouvem a mensagem do Evangelho, mas ainda não tomaram uma decisão? Eu vou esperar tal coisa, eu estou ainda esperando. E na verdade, o Brasil é um lugar favorável para pregar o Evangelho, diferente de tantos outros lugares. Há uma liberdade de pregar a semente do Evangelho, mas ainda que a semente possa ser semeada, há uma vasta extensão, há um grande campo preparado para chegar no Evangelho. E eu pergunto para você, uma pergunta para nós, para você que está na sua casa: qual tem sido o resultado de toda essa pregação, de toda a frequência na igreja? Qual tem sido o resultado na sua vida? Temos sido somente religiosos, frequentadores de igreja, ou você realmente é um discípulo? Eu não tenho ainda a coragem, né, de verdade, que o Hugo estava falando aí, porque Jesus falou assim: olha, nosso papel primeiro, nós não éramos nada,
Aí Jesus nos comprou, a gente tem que ser escravo, né? Depois de escravo, ser discípulo. E ele falou assim: você vai ser só meu amigo se você fizer o que eu te mando. E eu ainda não acredito que eu cheguei nesse ponto de fazer tudo que Jesus manda, né? Então, essa é a verdade. Então eu ainda não tenho essa intimidade, né, que algumas pessoas podem ter de falar assim: você, eu ainda não tenho, eu quero até chegar, né? Talvez João tinha, né? João deitava lá, né, depois, né, deitava ali no ombro, no colo de Jesus, ouvia até a batida do coração dele. Eu imagino que João podia até ter. Mas nessa noite eu quero lançar sobre você uma semente, que eu vou chamar de semente celestial, uma semente que pode impactar, mudar a sua vida. A minha oração é que você seja uma boa terra, porque ao considerar essa parábola, ou essa pergunta que eu fiz para você, será que você é uma terra arada, uma terra fértil, uma terra preparada, e quando uma semente cai ali, ela já produz bons frutos? E eu tive uma experiência, eu sou muito assim de aproveitar os momentos que eu tenho. Estava indo para Porto Murtinho, tivemos que ir, eu e o Sebastião fomos lá ver a nossa missão em Porto Murtinho. É uma viagem longa, é uma estrada que tem muitos animais silvestres, e a gente fica com dó que vê tanto animal morto. E eu vi, ali na estrada, algumas coisas. Eu falei assim: rapaz, esse lugar aqui, essa semente que está caindo aqui no asfalto, está muito pavimentado isso aqui, o asfalto está bom lá para Porto Murtinho. Quando eu ia antigamente, boa parte de Porto Murtinho não tinha asfalto, né? Quando a gente começou o trabalho lá. Então aquela semente que ia caindo no asfalto assim, ela batia assim, pum, batia no carro, ia para um lado, ia para o outro, e elas iam caindo na beira do caminho, essas sementes. Eu falei: tem gente que está já pavimentado o coração, está endurecido, tanta semente boa chegando na sua vida, tanta semente Deus ministrando na sua vida, tanta coisa boa que Deus tem dado para você, e bate assim, ó, e cai para a beira do caminho. Não está uma terra pronta, uma terra arada, uma terra preparada para receber. O coração está endurecido. Ore, comece a orar, os intercessores nessa noite, se houver alguém assim, para que Deus dê um coração de carne, e até o final do culto o Senhor sopre do seu espírito, né? Sopre algo novo. Porque existe uma multidão, longe de ser um campo arado, existe uma multidão que está uma estrada que já transitou em tanta coisa. Sabe aquela estrada que passa tanto carro? Talvez você já passou por tanta igreja, já passou por tanta religião, já ouviu tanta coisa. Há caminhos que parecem ser bons, mas seus caminhos são caminhos de morte. Seu coração já está pavimentado com uma religiosidade, criou já uma crosta, uma estrada endurecida, bem pavimentada. A semente lançada é igual aqueles caminhões que realmente você já viu na estrada, a semente vai para a beira do caminho. E eu fiquei pensando sobre isso também, como o terreno do nosso coração às vezes está tão ocupado, tão cheio de coisas, que não cabe mais nenhuma semente, não cabe mais nada. E é interessante que quando a boa semente cai em algum lugar, algo vai acontecer com essa semente. E eu fui observando isso, e nós sabemos que o nosso arqui-inimigo, o arqui-inimigo de Deus e do homem, o que ele mais se opõe é a salvação. Ele não quer que ninguém se salve, e ele está presente para destruir tudo isso. Ele está fora de vista, porque agora ele não está aparecendo mais, que quando ele aparecia, ele já era expulso. Então o diabo está escondido, como um camaleão, camuflado, ele está infiltrado, ele está no meio das séries, ele está no meio daquilo que você assiste na televisão, ele está nas rodinhas de conversa, ele está naquilo que você vê, naquilo que você escuta, ele está de alguma maneira tentando influenciar a sua mente, os seus filhos, ele está atacando. Agora, uma exortação para você entender o que eu estou falando, porque quando a gente olha para essa situação, uma coisa que eu vi na estrada, e me falou muito ao coração também, muitos animais mortos. Aí eu falei: Sebastião, aquilo é uma anta, parecia um boi, o tamanho que era, morto na estrada. E gente, nós passamos, e na volta, é impressionante, já havia muitos urubus. Você olhava lá em cima no alto, e aqueles urubus já chegando e comendo aquela carne.
Satanás é assim, aqueles que estão na beira do caminho, ele não vê uma oportunidade para mandar os seus demônios, seus urubus, para atacar a sua carne. São coisas que eu fui entendendo e eu quero chegar no ponto nevrálgico, no ponto que eu quero tocar com vocês. Algo que eu li muito tempo atrás, e foi algo até que eu li num dos estudos que eu estava fazendo, conhecendo um pouco da vida de Spurgeon. Eu falei, nossa, eu não sei se um dia eu vou pregar isso aí. Agora essa semana, vendo essas coisas de Porto Murtinho, eu falei, eu vou falar uma coisa que um dia Spurgeon falou, que o diabo, ele tem algumas características que o crente deveria ter. Pastor, que heresia que o senhor falou. O diabo é pontual, ele tem pontualidade. O diabo, ele tem poder, e ele tem propósito nas coisas que ele faz. Que é isso? O diabo tem pontualidade, poder e propósito. Uma mensagem para crente. Eu não quero falar nenhuma heresia, mas eu quero ler um texto ainda da parábola. Eu quero escolher só Lucas 8, 12, você pode abrir, porque eu quero falar muito para você que anda na beira do caminho. Você precisa sair dessa situação nessa noite. Os que estão à beira do caminho, Lucas 8, 12, são os que o que ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crendo seja salvos. Eu quero dizer para você que está aqui essa noite, você que me ouve, o diabo, desde o momento que você começou a ouvir essa palavra, ele tem um objetivo: ele não quer que você seja salvo. Ele não quer que você seja salvo, ele não quer que você creia. Nesses dias de estratagema de Satanás, eu quero investir um tempinho com você para falar dessas três coisas: pontualidade, poder e propósito de Satanás, para que você seja advertido nessa noite, exortado nessa noite, porque nossa luta é contra o maligno, irmãos, não é contra pessoas. E o nosso propósito é que os desígnios de Satanás sejam todos frustrados no poder da palavra do Senhor e no poder do Espírito Santo de Deus, porque só o poder do Espírito Santo de Deus para desfazer toda a fortaleza, toda a artimanha de Satanás. Então, em primeiro lugar, observe algo nesse texto que eu acabei de ler com você: a pontualidade do maligno. Tão pronto a semente cai à beira do caminho, as aves do céu já querem engolir. Pode ser uma águia, pode ser até um pardal, vai querer pegar naquela semente. O nosso texto diz: vem o diabo, assim que a semente é lançada. Está aí na sua Bíblia, está na minha Bíblia. A mesma parábola está em Lucas, Mateus e Marcos, mas Marcos, no capítulo 4, ele assim expressa: em seguida vem Satanás. Tipo, a semente caiu, Satanás já vem. Gente, é assustador. Qualquer outro poderia ser ocioso, contudo Satanás, ele é trabalhador. Pastor, você está elogiando Satanás hoje? Não estou elogiando não, irmãos. Estou alertando você, que ele rodeia a terra, e ele não se cansa de rodear a terra, está bramindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar, ele não para. E quando a gente vê isso, a gente vê que Satanás, ele não para, e como ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele manda os seus demônios, eles mandam os de baixa hierarquia dele lá para ir lá. Ele não pode estar em todo lugar, então ele manda os seus abutres. Sem dúvida Satanás atua, às vezes e muitas vezes, diretamente no pensamento das pessoas, atacando os pensamentos. Ele pessoalmente sugeriu para Judas que vendesse ao Senhor. Eu sei que ninguém aqui da igreja, nem lá de casa, assiste Gênesis, novela da... Mas lá eu já vi que tem um cara lá que é o Satanás, que isso vai só na mente. É mais ou menos isso aí, mais ou menos, porque ali a Bíblia, né, vai saindo fora, mas deixa para lá. Então, como insaciável urubu que come carne saborosa, assim o diabo arranca os bons pensamentos que seriam vida para você. A partir do momento que uma palavra é lançada aqui para você, que é pregada aqui, a primeira coisa que Satanás quer fazer é que essa palavra não fique na sua mente, não fique no seu coração. Às vezes ele já prepara atacar você antes mesmo de você chegar aqui. Às vezes antes de sair lá, já teve casal que discutiu, já teve gente que brigou, e falou assim, já vai com o coração petrificado.
Aí chega ali, a vaga que eu ia pegar, pegaram a minha vaga. Eu cheguei ali, a pessoa que me cumprimentou está de máscara, nem sorriu para mim. Ainda cheguei, em vez de me cumprimentar, me deu soco. Tudo é um motivo, tudo é um motivo. O diabo envia para a mente imaginações. Ó, pastor não te cumprimentou que ele está magoado com você. Fulano não ligou para você, não curtiu você lá no negócio lá, ele não gosta de você. As mentiras. Porque o diabo é assim, no momento ele seduz a mente, e em seguida ele aterroriza. Eu não sei se você viu, aconteceu de uma pessoa que, eu não sei direito se entrou nesses sites de coisa lá, se envolveu com uma mulher lá, que não era mulher, uma quadrilha lá, né? E depois começou a ser chantageado, porque ele estava vendo pornografia, se prostituindo, eu não sei direito, me contaram só que o cara suicidou. Porque o diabo é assim, primeiro ele seduz, e depois ele vai aterrorizar. Seu único objetivo é desviar o homem dos pensamentos da boa notícia do Evangelho, porque o Evangelho é boa notícia. Ele quer impedir que na consciência e no coração do homem fique aquilo que o Pai das Luzes tem para você, porque do Pai das Luzes só vem boas coisas, boas dádivas vêm do Senhor, e o diabo fica que nem um urubu, voando, só que tem gente deixando ele fazer ninho na cabeça, e ele envia seus espíritos inferiores para que atuem como aves, que engulam a semente. Assim ele é, porque se a palavra não permanece no coração, do coração procedem as saídas, as fontes de vida. Se a palavra não permanece aqui, não vai produzir o fruto. A palavra era o segredo de Daniel, para ser vitorioso sozinho no deserto. A palavra é a vitória para qualquer jovem que vai para a universidade, que vai para uma faculdade. Os manjares vão ser oferecidos, as boates, as festas, drogas, bebidas, tudo vai ser oferecido, mas eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra precisa produzir, porque o diabo, ele não está interessado em estar lá no centro, no terreiro de macumba, no lugar onde vai ter alguma invocação do mal, do demônio. Lá já é dele. Agora, eu acredito, porque o Senhor coloca os seus anjos guardando aqui, que é um lugar de adoração. Ele não vai tentar entrar no meio da adoração, porque no meio da adoração o Senhor está. Mas na hora que a mensagem do Evangelho vai chegar, gente, eu não sei, você já observou isso, porque a Bíblia diz, logo vem o diabo. Eu já fui fazer visitas nas casas, evangelismo. Gente, na hora que é a hora de você agora concluir, é igual você viajar de avião, né? Tem a decolagem, né? Aí você tem o voo, mas tem a hora de aterrissar. Na hora que você vai levar a pessoa para uma decisão, o cachorro briga com o gato lá fora, o telefone toca, é um negócio que quebra, é uma luta, é uma batalha, porque logo vem o diabo tentando roubar aquele momento precioso. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Você está entendendo? Em seguida vem Satanás, ele não quer que você se salve. Então o diabo, ele é pontual. Ele vai tentar, fala assim, eu não vou preparar o meu PGM. Fica tranquilo não, desespere. Porque o diabo vai falar assim, consegui, vou chegar antes. Em segundo lugar, vamos notar por um momento o seu poder. Eu quero frisar isso, vamos notar por um momento o seu poder. Porque ele fala que, além dele chegar para tirar a palavra, fala que sim, ele tira do seu coração a palavra. Pastor, ele tem poder de tirar a palavra? Tem poder. Não se diz que ele intenta fazê-lo, mas o texto diz que ele olha, ele chega, ele vem, ele tira a palavra, ele rouba a semente. Ele é ladrão, ele rouba a semente. Como um pássaro, ele leva a semente para si. Aí que é a influência do diabo na mente humana.
Às vezes até o pregador, vou dizer até isso, como que é difícil, o pregador ele está pregando, de repente ele inventa de contar uma história, contar uma anedota, uma piadinha, alguma coisa. A gente, pastor, tem piada de pastor é mais sem graça, né? Esse pessoal ri só por consideração do pastor, mas até isso às vezes rouba, sabia? Até isso rouba, e até atinge o outro. Tem uns que são atingidos, falam assim: nossa, pai, eu não vim aqui para ouvir piada, eu vim aqui para ouvir a palavra, e já fecha o coração. Então, Satanás está procurando alguma coisinha, a temperatura não está na que eu gosto, né? Não está do jeito. Olha, a água que eu tomei lá fora não era a água, eu queria a água de uma tal marca, tem que tomar água no bebedouro. Tudo, o diabo vai colocar alguma coisinha. E gente, quando chega essas horas assim, o inimigo ele ataca porque ele quer roubar a semente. O alvo é o coração, porque ele é o príncipe das potestades do ar. Então não se engane, a gente fala assim: o diabo pensa que é só uma história. O diabo é real, ele é inimigo das nossas almas. Ele é um anjo caído, e 1/3 dos anjos que caíram estão com ele, 1/3 dos demônios. Você imagina as estrelas do céu, 1/3 das estrelas. Historiadores dizem que a quantidade de estrelas é maior que a população de todo mundo. Então você imagine a quantidade de demônio. Você está entendendo? Assim ele é eficaz, mas ele age de maneira com sutileza. É a hora que a palavra chegou no seu coração, é a hora que a salvação está chegando na vida de alguém, mas dá uma vontade no banheiro incontrolável, uma sede de caminhou no deserto por tanto tempo. Pastor, essas coisas simples, coisas simples assim. Ele conhece a anatomia do homem, ele conhece tudo do homem, ele conhece a Bíblia mais do que o homem, ele conhece você, suas fraquezas, suas fragilidades, é onde ele vai atacar. Você não deve se surpreender que ele tire a palavra que é semeada, principalmente dos corações de pedra. Coração de pedra, a palavra bate e ele tira. Por isso que eu louvo a Deus pela intercessão da igreja. A intercessão é isso, é para orar porque esse coração durante o culto, durante esse tempo aqui, vá amolecendo, né? Pelo óleo do Espírito, pelo óleo da palavra, esse coração petrificado vai... E a palavra é uma palavra que traz vida. Quando lá o vale de ossos secos, né, profetiza, né, a palavra, ossos secos vivei. É isso que a intercessão faz. Senhor, faz que a vida venha para essas pessoas. Aí Deus traz um reboliço, né, é osso com osso, né, e Deus começa por nervo, por pele, mas daí a salvação vem quando o Espírito entra, porque é Ele que convence. Todavia o coração endurecido faz com grande medida a obra do diabo, porque o coração endurecido não só ele não recebe a salvação, mas ele começa a ser alguém usado pelo diabo, para ser rude, para ser duro, para ferir, para machucar, porque aquela semente ficou só na superfície da alma dele. O poder do maligno é grande. Pastor, o senhor está me assustando, mas eu quero dar uma boa notícia para você. O diabo tem poder? Tem, mas só o teu Deus, só o nosso Deus tem todo o poder, toda a autoridade, e o diabo ele está debaixo dos pés dele, o diabo está sobre o domínio do Senhor. O diabo ele não tem autoridade sobre a minha vida, sobre a sua, desde que a semente do Evangelho entrou na minha vida, e produziu na minha vida uma mudança. Ore nessa noite, ore para que o Senhor renove o seu coração, para que o testemunho de Jesus seja realmente uma realidade na sua vida, que não possa nunca ser tirado. Lembre-se disso, o Senhor, o Criador e sustentador de todas as coisas, Ele governa todas as coisas. Satanás não tem todo o poder, Ele tem todo o poder, o nosso Senhor e Salvador. Ele o coloca debaixo dos seus pés, e no nome dEle, no nome de Jesus Cristo, você pode expulsá-lo. Você pode orar no nome de Jesus. Senhor, mande para longe essas aves imundas, mande para longe todo ataque, quebra o solo da minha alma, tira a dureza do meu coração, que essa terra árida possa novamente brotar um rio de água viva. Permita que a verdade do Senhor chegue na sua vida. Por fim, eu concluo com essa terceira questão: o propósito do diabo.
Sabia que o diabo ele é um grande teólogo? Eu gostei demais da resposta que, eu contei isso para os irmãos, a resposta que um professor meu, amigo do meu irmão, pastor William Balaniuk, deu para o pastor Ed René. O Ed René foi aluno dele, ele ligou para ele e falou para ele algumas coisas sobre a maneira como o Ed René tem se portado diante do Evangelho. Eu não estou aqui para criticá-lo, mas eu gostei do que o pastor William me contou, que ele falou. Ele falou assim: nós pastores não somos teólogos, nós pastores não fomos chamados para alimentar girafas, nós somos chamados para alimentar ovelhas. A ovelha come aqui embaixo. E o diabo, ele é um grande teólogo, porque ele usa teologia, e sabe que a salvação é pela fé no Senhor Jesus, e ele não quer que você tenha fé, ele quer que você tenha teologia. Não sou contra a teologia, precisamos conhecer teologia, eu estudo. O que ele não quer é que os homens creiam e sejam salvos, porque a essência do Evangelho está radicada nessas palavras: creia e será salvo. E na proporção que Satanás odeia o Evangelho, nós devemos valorizar mais ainda o Evangelho. Os anjos queriam anunciar o Evangelho, as boas novas, e Deus nos deu o privilégio, Jesus nos deu o privilégio. Ele não teme tanto as boas obras. Tem muitas pessoas que acham que as boas obras que vão realmente te salvar, e o diabo ele até incentiva as pessoas a fazerem boas obras para continuar no engano. As boas obras devem ser uma expressão de gratidão de cada crente, de cada pessoa. Tiago ele fala sobre isso, né? Você tem uma fé sem obras, é uma fé morta. Mas o diabo sabe, porque a fé está vinculada à salvação, porque Deus vinculou a fé na salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé jamais você será salvo. Você que me ouve deve saber disso, que é por essa causa que deve colocar atenção no que o diabo considera. Ele planeja impedir que você creia, que você seja salvo. Esse é o propósito do diabo. O diabo veio para destruir. Satanás tira a palavra dos seus corações, e por isso que a sabedoria secular é considerada uma sabedoria demoníaca, porque a sabedoria secular quer nos afastar da verdadeira sabedoria de Deus. Quando Tiago fala, olha, a sabedoria que vem de Deus não é igual a essa. A sabedoria de Deus ela é pura, pacífica, tratável, cheia de misericórdia, imparcial e produz bons frutos. Se o Evangelho permanece em contato com o coração, sua tendência é produzir fé. É por isso que o diabo quer arrancar a semente. Então, por isso, gente, eu incentivo os pequenos grupos, os grupos de orações, o relacionamento discipulador, que é vida na vida, é a fé sendo ministrada, é semente todo dia ali, é semente todo dia ali. Eu aprendi uma coisa, eu não sei se ainda funciona assim, se vocês quiserem pergunta para o André, lá que o André vai explicar tudo sobre semente para vocês. Mas eu ouvi uma história uma vez, talvez seja história só, mas alguns agricultores antigamente que iam plantar, na dúvida eles jogavam até mais uma semente a mais, mas tipo assim, normalmente pelo menos 3 sementes eles colocavam. Essa história, assim, é uma semente, ele falava assim, uma semente para o bicho, uma semente para a ave e a outra para germinar. Aí o cara que quer multiplicar mais, fala assim, já vou lançar logo umas 10 então semente aqui. Mas tinha esse pensamento, porque precisamos cada dia mais lançar semente, e a semente do Evangelho é poderosa, porque através da semente é que tem intimidade. A semente da intimidade com Deus é o Evangelho. Uma época nós fizemos até uma série de estudos, falando assim, olha, através da intimidade com o Senhor, vai gerar em você, a semente da intimidade gera com você algo poderoso, santidade. Intimidade, mas santidade vai gerar em você outra coisa, autoridade. Intimidade, mais santidade, mais autoridade, vai gerar em você conquista. Porque quem não tem intimidade, não tem santidade, não tem autoridade, não vai falar para um demônio sair, ele sair, porque é no nome de quem? Você entende?
A palavra de Deus é a espada do Espírito, e o diabo não gosta de ver que ela permaneça perto do pecador, por temor, ele teme a palavra. Então, quando eu falo da palavra como semente lançada, é por isso que, quando você pega os conselhos que existem na palavra, assim, olha, medita na palavra do Senhor, de dia e de noite. Aquela palavra para Josué, olha, medita nessa palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, mas olha, segue em frente, porque assim fará prosperar o teu caminho, porque meditar na palavra do Senhor, é aqui aonde a fé é produzida. Assim que a fé é por ouvir o quê? A palavra de Deus. E como as pessoas ouvirão, se não há quem pregue? Satanás não quer que a palavra seja pregada nos campos missionários, nos pequenos grupos, nas igrejas, porque a palavra é a semente do Evangelho, é a semente celestial. Destruir isso é o propósito de Satanás, impedir a fé. Aqui temos outra vez uma palavra prática para você: prudência. Prudência. O Senhor quer que você pregue a palavra e continue a pregar. Uma hora você leia com calma todo o capítulo 7 de Jeremias. Jeremias 7, 27 diz assim: ainda que faleires desde cedo e sem cessar, não ouviste, e o chamei, não respondestes. Quero dizer para você, o meu papel, o seu papel é continuar falando, pregando. Fale e não te cales, continue a pregar, continue a falar, continue a lançar semente, porque da mesma forma que a chuva vem, a palavra de Deus não voltará vazia, vai produzir o seu fruto. E aí qual que é o segredo, irmãos, que nós temos como igreja de vitória contra esse que fica na beira do caminho e pegar a semente? Se a gente lançar a palavra e não for na autoridade do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, não adianta. É por isso que o Senhor falou: fiquem até que vocês sejam revestidos do alto, até que o Espírito Santo desça sobre vocês. Ou seja, nós erramos por não conhecer as Escrituras, mas erramos por não conhecer o poder do Espírito Santo, porque pela palavra em você e a ação do Espírito Santo em você, é que você vai ter autoridade para desfazer fortalezas, e principados, potestades vão cair por terra. A vida na semente do Evangelho, e crescerá se for introduzida na terra do coração. Devemos, portanto, ter fé e sonhar com a colheita. Não é fácil. Quando a semente ela dá o efeito que nós queremos que ela aconteça, a gente olha para a igreja, olha para as pessoas e fala assim: grandes coisas fez o Senhor por ele. Olha, grandes coisas fez o Senhor por ela. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas aquele que leva a preciosa semente andando, chorando, voltará trazendo a sua colheita. É tempo de semear a semente do Evangelho. É tempo de colheita. Quem semeia, colhe. O pastor Christian falou também. Vocês dizem que não é o tempo, mas eu digo: ergam os olhos e vejam, os campos estão brancos, prontos para a ceifa, porque tem gente semeando. E nós não vamos parar como igreja de semear a palavra. Vamos continuar semeando. O objetivo dele é se apossar, é ter posse de você e da sua família, dos seus filhos. 2 Coríntios 11, 14 e 15, eu estou caminhando para o final, diz assim: e isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem, mas no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Meus irmãos, você que está em casa, lembre-se disso: a pontualidade, o poder e o propósito de Satanás tem um objetivo. Esse perigo está latente, está à sua porta, está à sua volta. No mundo jaz o maligno. Não é uma história, não é uma história inventada. Satanás tem um objetivo: você, seus filhos, sua família.
João 10:10 diz assim: o ladrão, o diabo, só vem para roubar, matar e destruir. Mas essa palavra não é para você ficar com medo. A boa notícia é que essa semente está aqui essa noite. Essa semente está sendo pregada aqui essa noite. Essa semente está sendo lançada aqui essa noite. Essa semente é o evangelho que está sendo pregado aqui para você que está na sua casa. E pessoas estão orando agora para que, se o seu coração no início desse culto estava petrificado, ele já esteja um coração de carne. E quando essa semente chegar, não vai ser o pastor, não vai ser nenhum homem, mas vai ser o próprio Espírito Santo, pela palavra, que vai convencer você do pecado, que você é um pecador. Vai convencer você do juízo de Deus, que um dia você vai prestar conta da sua vida. Mas vai convencer você também da justiça. Pecado, da justiça e do juízo. Jesus Cristo, Ele justifica. Só Ele pode perdoar os seus pecados. Sabe por quê? Diferente do diabo, que tem pontualidade, tem um poder e tem propósito, Jesus, Ele é Senhor do tempo. O tempo Cronos, o tempo do seu relógio, e o tempo Kairos, o tempo eterno. Ele é Senhor do tempo, de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. E ao contrário do diabo, que veio para roubar, matar e destruir, ele veio buscar e salvar. Ele não quer que ninguém se perca, e Ele já cumpriu o seu propósito. Diferente de Satanás, Jesus já cumpriu o seu propósito na cruz. Ele já consumou, Ele já pagou o preço. Ele é o teu Senhor, Ele é teu Salvador. Ele não tem poder, Ele tem todo o poder. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus, Ele é o caminho, só tem um caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus está dizendo para mim e para você: eu vim para te dar vida, vida em abundância, vida completa, vida eterna. Quero convidar a equipe de louvor para vir para cá. Só tem uma forma de você ter essa vida completa. Só tem uma forma de você viver essa vida plena. A boa notícia, o evangelho, precisa fazer parte da sua vida. A boa notícia é que Jesus quer te salvar nessa noite. Como que eu faço isso, pastor? Começa a orar e fala assim: eu quero reconhecer que só existe um Senhor e Salvador. O nome dele é Jesus Cristo. Eu quero reconhecer que eu em mim mesmo não tenho poder nenhum para me livrar do meu pecado. Não existe ninguém que possa perdoar pecados a não ser Jesus Cristo. Eu quero reconhecer que Jesus é o único que pode perdoar os meus pecados. Você pode dizer isso para Ele? Quando você começa a dizer isso, essa terra está sendo arada, está sendo revirada. Você está sentindo dentro do seu coração tudo mexer. Está revirando a terra, sabe por quê? A semente está entrando. O Espírito Santo vai convencendo você. E aí chega o momento que Ele fala assim: você vai se render a mim ou não? A semente precisa frutificar dentro de você. Que você possa dizer agora: a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, tudo está em Ti. Por Ti, Jesus, eu vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Naquele desenho tão simples lá, paz, eu dei um alerta para você. O sol, naquele desenho, ele não é a luz. A lua tem outro significado. Os luminares, tudo que existe foi criado pelo Senhor. Mas o Senhor é o verdadeiro sol da justiça. Ele traz a cura verdadeira. Feche seus olhos agora. Faça uma oração. Diga: tudo pode passar. Todas as coisas podem na minha vida acontecer. Tenho lutas, tenho dificuldades, mas eu quero declarar nessa noite que o teu amor por mim jamais vai passar. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Tem gente perecendo sem precisar, porque o amor dele jamais vai te deixar.
Agora é tempo de se render a Ele. Vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai ser retirado, em que a igreja vai ser arrebatada, a igreja vai ser retirada, e pode ser muito tarde para você. Tudo vai passar, mas o amor dele não passa. O amor dele está preparado para você hoje, não amanhã. A semente está sendo lançada hoje, a semente é para agora. Então você precisa clamar, comece a clamar aí no seu lugar. Senhor, eu vou clamar por Ti, entra na minha vida, entra na minha história, entra no meu coração, vem ser o meu Senhor, vem ser o meu Salvador, vem ser o sol para me guiar, vem ser o Senhor, porque o Senhor é o caminho. Talvez de dia, o Senhor vai ser aquela nuvem me protegendo, talvez de noite o Senhor vai ser aquela coluna de fogo. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Em nome de Jesus. Essa canção diz: um novo amanhã está preparado para mim. Eu quero dizer assim, Deus preparou essa noite para você. Em nome de Jesus. O ministério de adoração vai estar adorando. Eu quero que você esteja orando. Só eles vão adorar. Aqueles que conhecem, quiserem cantar sentado mesmo. Eu quero que você, a igreja, esteja orando agora, intercedendo, porque o Senhor quer salvar pessoas nessa noite, aqui e nas suas casas.